hoje só o versículo primeiro. Veja como a Bíblia tem conteúdo, principalmente hoje, nessa época, que o Espírito de Deus está sendo derramado em forma de plenitude. Plenitude é o todo, é controle de temperamento, é paixão pela leitura da palavra, o compromisso emocional por meio da leitura da palavra. Isso nos enriquece de uma maneira suficiente para perseverarmos servindo a Deus. No Salmo de número 23, primeiro, os irmãos já leram, mas é o tema desta campanha que não passou. Ele diz: o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula. Ainda tem essas observações na palavra. A que vocês têm? Tem, não é? Então, essas vírgulas não é só para a pessoa inspirar para poder, mas para definir uma frase, principalmente essa, pastor, para definir frases também. Que a cristã está dizendo, né? O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e nada me falta. Mas a palavra correta não é faltará, porque pastor está no presente. E ele também, as providências de Deus não está só para o futuro, mas está para o presente. Na palavra mais corrigida, a expressão correta é essa: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Me falta. Presente. Pode sentar. Já olhando? Obrigado. No Salmo 46, o Salmo se expressa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é. Então, ele não somente será, mas ele é. Ele foi, e na atuação das nossas vidas pode, ele é o nosso pastor. Ele é, e nada nos falta. Ele é uma bênção completa, ele nos trouxe colocando-nos em primeiro plano. Qual é o primeiro plano de Deus? Para que não salve o primeiro plano, é a salvação. Deus das obras, antes do batismo e antes da doutrina, vem a salvação como galardão imerecido, sem obras, sem trabalho, antes da salvação. Por isso que aqui no Salmo 23, a palavra está referindo, e é bom para ir essa partezinha do português, que a Bíblia está certa, mas ela tem alguns erros do português. Quando você vai levando a esse lado, corre o perigo de cometer um grande erro, coisa gravíssima, porque a Bíblia diz que se você comete um erro e não sabia aquele erro, então as pragas está acrescentando a palavra e as pragas serão também acrescentadas relacionadas a isso. Lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, 19, se diminuir também, o nome do livro da vida é tirado. Então, por isso que o Espírito de Deus ele veio sobre nós com abundância. Ele está hoje atuando em forma de derramamento. Se nós olharmos esse primeiro versículo, no original nós vamos falar assim: Jeová o Filho, que significa que ele é o meu pastor. Jeová o Filho, ele é o meu pastor completo. Ele é Jeová o Filho, ele é o meu pastor, que me supre de todas as minhas necessidades. A primeira frase do Salmo de número 23. Jeová vem do original. Ele não se pode pregar a Bíblia por imaginação particular. Pregando assim, entra uma neutralização da interpretação e se torna, como se é conhecido, como se torna a doutrina do misticismo. Mistura do certo com o errado.
Então não funciona. Agora, aqui nessa expressão, o salmista está expressando quem é o pastor dele. Ele é o pastor completo. É o pastor verdadeiro. É o pastor que não deixa faltar nada. E nesse versículo primeiro, imagina bem se você for pregar o Salmo número 23, interpretando versículo para versículo, quantas horas e horas e horas e horas de pregação não vai? Porque a Bíblia ela funciona assim. Você está lendo a Bíblia e ela está lendo a nossas vidas. É uma realidade. Então é Jeová Rofi, o Senhor é o meu pastor. Jeová Rofi, ele é o meu pastor completo. E aí segue as funções desse versículo primeiro, tem 7 qualidades, demonstrando Cristo como pastor. Quando Deus deu a vitória a Gideão, ele classificou. Deus disse a ele que daria paz. E quando veio a paz, a vitória sobre os seus inimigos, ele expressou a palavra referente ao Salmo 23, primeiro. Jeová Shalom. Quer dizer que o Senhor é a minha paz. No capítulo 14 do Evangelho de João, Cristo Jesus expressa esse contexto no Salmo 1, no Salmo 23, 1. Deixo a minha paz, que a minha paz vos dou. Então, nós que serve a Deus, de acordo com a palavra, mesmo em altos e baixos, relacionados, famílias, questões pessoais e outras coisas mais, mas que Jesus fosse uma paz, e ela supera todas as coisas. Todos aqueles que recebem a Cristo, eles sentem uma paz suficiente, porque a paz suficiente para a perseverança é o Espírito Santo em forma de fruto. Já não é mais só sobre dons espirituais e além. E o Salmo 23, ele traz essa definição suficiente, porque a igreja, nós, pela graça de Deus, a igreja são as 4 paredes, a igreja são nós. E a Bíblia nos diz que Deus nos dá a possibilidade de crescer em justiça. Como é que a pessoa se cresce em justiça? Lendo a Bíblia e crendo. Examinando a Bíblia Sagrada e crendo. No capítulo 1 do livro de Romanos, versículo 16, 17, Paulo expressa sobre o crescimento. Quer dizendo, não me pergunte o Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro estágio, você crê para produzir fruto digno de arrependimento. E na sequência ele diz, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus que é pela fé. E o justo viverá a fé. Quer crescer na justiça? Justiça praticada em termos corretos. Deus vai ensinando nas dimensões. E nós iremos estudar os termos. Se os irmãos observar bem, nós estamos numa época mais rica, referente a servir a Deus. Nunca se viu uma época tão rica como essa, relacionada ao derramamento do Espírito Santo com a plenitude, ou com os benefícios de Deus suficientes. E isso nos traz um motivo muito suficiente para prosseguirmos. Hoje está bem, amanhã estará melhor. O Cristo, o Senhor na glória. Porque o Espírito Santo, no dia de Pentecostes para cá, o Espírito de Deus veio sobre os que recebem a palavra de coração. Ele veio uma vez
de Deus. Coisa linda, é tudo na vida. É tudo que eu preciso. Por isso que o salmista, lá no tempo da lei, ele não confiava nos preceitos da lei. Ele já tinha uma visão de salvação exclusivamente por meio da fé. Por isso que ele relata aqui: o Senhor é meu pastor e nada é uma expressão do presente. Jesus não chega no caminho, ele não sai do caminho, a menos que o coração dele despreza ele. Mas ele é presente no lugar, no local, em todos os lugares, imediatamente ele é presente. Ele só chegou no mundo de Lázaro como homem, mas como Deus já estava presente lá. Esse é o líder que nós temos, que Deus preparou para cada pessoa, cada membro possui um ministério próprio e tem uma confiança no coração autónomo. Oh, aleluia! Nos corações ligados no trono. É lindo a palavra de Deus, porque essa manutenção do Salmo 23 é só desse primeiro. Estou citando só desse primeiro. Então a palavra vem de uma maneira suficiente. Vem nessa palavra do Senhor da glória. Então Jeová, Shalom. Jeová, Shalom. O Senhor é a minha paz. Para quem não sabe. Estou bem do original para que você não erre por imaginações psicológicas. E pensa que está indo para frente, está voltando. Então não funciona a palavra do Senhor assim. Essa foi a palavra que Gedeão citou. Quando Deus tirou Israel do Egito, antes que esse salmo fosse escrito, porque foi escrito por Moisés, foi na sequência da marcha do Egito para a terra prometida. Então Deus disse a Moisés: olha, apacenta o povo, e eu sou Jeová Rapá. Jeová Rapá significa que o Senhor é minha saúde. Glória a Deus. Pode avaliar que na plenitude do Espírito, o cristão pode ficar enfermo fisicamente, mas mentalmente não. Porque a saúde nos governa, nos instrui no domínio próprio, é a mentalidade saudável em Cristo, o Senhor da glória. E também tem a cura divina lá, cura do físico. Mas a principal está escrito lá no capítulo 6 de Timóteo, versículo 3 e 4. Que se alguém não tem uma saúde mental, ele não tem como pegar e viver essa doutrina. Aleluia! Por isso que ele está falando, Jeová Rapá, eu sou o Senhor que te cura. Ou o Senhor que nos cura. Até uma noite de conversa, você está enfermo, e tem uma definição sobre enfermidade, que precisa ter definição. Às vezes a pessoa está enferma por motivo de desobediência. Aí o remédio é humildade. Humildade. Se está enfermo porque Deus está dando uma prova, aí o resultado 100% é a ciência. Tá? Ciência. Então, tudo vai modelando em nossas mentalidades, porque cada momento vai mais ficar melhor. Então, aqui no livro de Êxodo, capítulo 6, 15 e 26, o Senhor disse a Moisés: Jeová Rapá, eu sou o Senhor que sabe. Mas essa expressão, que são 7 expressões que surgem do Salmo número 23, só no primeiro versículo.
Vocês não imaginam bem como é importante você não só orar, mas também orar e examinar a palavra. Existe a frase orar e a frase oração. Orar é diferente de oração, quem sabe? Não? Por isso que é bom você estar instruído na palavra, cada momento fica melhor. Orar é falar com Deus. Mas oração é entrar em ação. Você ora, mas não examina a palavra, então não recebeu as comunicações. Porque todas as comunicações, as revelações de Deus estão contidas dentro desta palavra. É a revelação completa, é a revelação digital, é a revelação profetizada, é a revelação interpretada, que nos suaviza virtualmente. E cada momento vamos, como já disse, até crescendo, entra na igreja crescendo, sai da igreja crescendo, vai para casa crescendo, permanece no lar crescendo, porque Ele é assim. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Então, isto é maravilhoso. Por isso que o salmista expressou: os que meditam na palavra são bem-aventurados. Entre as muitas bem-aventuranças na Bíblia Sagrada está a bem-aventurança dos que meditam na lei do Senhor dia e noite. Tem prazer. O Espírito Santo, ele nos coloca um sabor celeste. Glória a Deus! Para que nós estamos na palavra. Exatamente. Você começa a ler a palavra e Deus vai nos revelando o necessário segundo a sua palavra. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Boa noite, amigos. A verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Veja bem. Todos os profetas, porque as nossas pregações, elas são em parceria com profetas, até com os anjos, porque a mensagem que os anjos pregam, ela é a mensagem bem condizente com a atividade do Espírito Santo, que é dada também, o Espírito de Deus que está nos anjos, é dado a nós também por Cristo, para que não haja contradição, um prega de uma maneira, outro de outra. Cada pessoa dizer assim isso. Cada um tem uma maneira de pregar, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos têm o mesmo sentimento, pelo mesmo benefício, pelo Espírito Santo, com a mesma visão central e a visão fundamental da palavra de Deus. A visão que edifica em fundamentos proféticos e fundamentos apostólicos, dos apóstolos. E a confirmação por Cristo Jesus. Então a pregação é autêntica, saúde para a igreja. Oh, aleluia! Em todos os sentidos da palavra. O profeta Jeremias teve participação em Jeremias capítulo 6, 23. Ele expressa: e esse é o nome com que nomearão Jeová Escanadu, que significa: o Senhor é a minha justiça. Cada um vai ter a sua participação e chega a uma conclusão que vai terminar igual. Um padrão de entendimento igual. E isso hoje, como já disse, é uma época muito favorável, devido ao Espírito de Deus que está atuando como em forma de derramamento. Está lá no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 56, diz a palavra: Deus que Deus entrou, fala as palavras de Deus, e quando Deus não dá o Espírito por mentira. Então,
E tudo isso deve ser aproveitado porque é o benefício da igreja. Então, Jeremias descobriu a palavra pastor. Ele dizia: ele é o meu pastor, porque ele me guia com a justiça. Ele é a minha justiça. Esses pedaços de barro somos nós, cheios de defeitos, mas ele confiou tesouro e faz confiança em Deus de que maus para bons. Justiça. De injustos para justos. Queridos, exaltando isso. Quando Abraão perguntou, ou Isaac perguntou a Abraão: meu pai, aqui está o cordeiro e a lenha. Mas onde está a lenha e a ferramenta? Ele vai dizer: mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu em hebraico: Jeová Jireh. Abraão disse: Senhor, meu filho, Deus proverá por ele. E quando Abraão expressou essa palavra, Deus proverá, Jeová Jireh, brilhou a glória de Deus no ministério de Abraão. E Jesus chega a dizer, comentando o capítulo 12 de João, a partir dos versículos 51, 56, ele diz: e de mim falou Abraão, e Abraão desejou ver o meu dia, e viu, e se alegrou, e testemunhou de mim. A palavra, ela é eficaz. Jeová Jireh, o Senhor é minha provisão. Por isso que essas ameaças, a besta não pode comprar nem vender, vai haver os da besta. Então, será todos modificados, não pode comer, comprar, não poderá comprar nem vender. A cristã salvo come alimento do céu. Aleluia, Deus comerá. E não dá para se preocupar a não ser confiando no Senhor. Muito linda a palavra do Senhor nosso Deus. Está em Gênesis capítulo 22, verso 7. Quando Israel saiu do Egito, lá no capítulo 17 do Evangelho de Êxodo, Amaleque, que era irmão de Jacó, mas representando a carne, preparou exército para destruir Israel. 117 de Êxodo, Enem, disseram. Moisés, com as mãos erguidas, e Josué teve a vitória dada por Deus, obteve a vitória. E aí Moisés escreveu no adjetivo. Por isso você tem que ler. Quer que Deus revela? Leia. Quer revelar a mim? Revela a todos, vou falar. Leia e creia. E quando terminou aquela batalha, no livro de Êxodo 17, versículo 15, Moisés escreveu a palavra do Senhor, nosso amado Deus, Jeová em si. Que significa: o Senhor é minha bandeira, o Senhor me deu a vitória. Mas tudo ligado no Salmo de número 23, para não usar como simpatia. Está compreendendo? Aí você vai usar, não ser assim no sentido só falar não, mas se aí o contrário, não é? E não funciona. Agora é o Senhor vai vestir, o Senhor é a minha. São as qualidades do Salmo de número 23, só o versículo 1. Estão compreendendo? Somente o versículo 1. Então, Deus é aquele Deus que ele fala. Prático, na teoria e na prática. Eu sou o Deus rico em doutrina, rico em abundância, rico em misericórdia, rico em vida eterna, rico em paciência, rico em humildade. Glória a Deus! É a abundância. Ele disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Não é apenas uma falácia, é uma realidade. Todo cristão sentir esse ponto seguro nesta palavra.
Imaginam que coisa linda é a palavra. É a palavra do Senhor. Está compreendendo a frase primeiro. Só o versículo primeiro do Salmo 3. Porque quando eu estou dizendo, a Bíblia você vai pregar a Bíblia, você não vai tirar versículo, né? Porque isso chama bibliomacia. É coisas que os espiritismo fazem, os adivinhos fazem, chamada adivinhação através da Bíblia. Mas Jesus manda examiná-la e cuidá-la. Examinar as Escrituras, igual capítulo 5, versículo 19. Examinar as Escrituras, porque vós cuidais de nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam que o Senhor, mas não é apenas uma coisa teórica, é para examinar a palavra. Tem uma pesquisa, pesquisa sobre leitura, que é o país mais preguiçoso para ler é o Brasil. Que é a nação mais preguiçosa para ler é a nação brasileira. É a maior parte, gosta de ler muito, é a vida dos outros. Sim. Mas fulano como está? Está compreendendo? Eu gosto de fazer julgamento através dos olhos e ver. Que é uma oposição contra a realidade da palavra de Deus em examinar a palavra. Então, os brasileiros, eles se tornam assim com Cristo, a grande parte, eles não leram. Sabia que não leram? E por que não lê? Não perde a fé, mas perde a especialidade dela. Foi domingo, foi para vocês saberem. Estava pregando na ceia e falando sobre o talismã. Quem sabe o que é isso? Vocês estão compreendendo? O período que traz o talismã. O cartão magnético ele tem um contato com outro mercado. O celular tem contato com a torre, mas uma pulseira, ou então um colete, ou um travesseiro, mas tem uma pecinha magnética, ele dá contato diretamente com Satanás, que ele tem uma base do espaço. E a pessoa usa isso para receber a cura do corpo, mas é a cura diabólica, através do talismã. É uma influência que traz a nova era. E naquela exortação, a minha esposa contemplou, irmão, seu irmão ficou jogando o talismã fora. Ele confessa aqui com os lábios, mas o corpo está sempre quente, recebendo uma falsa cura por Satanás, através de aparelhos que usam sem ter uma outra torre, que corresponde então ao magnetismo do falso. Ele apodera do corpo humano através daquela peça. Qualquer objeto. E também no processo do ponto mais alto da feitiçaria, que a pessoa e o diabo não cura ele, apenas adormece o local, para enganar a pessoa. Para tudo isso, o cristão precisa entender para que o Senhor não é pastor mesmo. Seja o seu verdadeiro pastor, fora não é uma nova era, é um grupo de objetos que as pessoas usam espiritualizando. E todo objeto espiritualizado é talismã. Ele toma o lugar de Cristo, e quem toma o lugar de Cristo é o anticristo. Compreenderam porque você tem que compreender? E a sétima frase, Salmo 23, verso 1, é a palavra Jeová Shammai. Será o nome da futura Jerusalém. Ezequiel 48, versículo 30. E desde aquele dia que Ezequiel aparecer a nova Jerusalém, são nomes com que nomearão. Os salmos nomearão a Jeová Shammai, ou seja, o Senhor está ali,
O Senhor está ali para sempre. O Senhor é a minha estadia. O Senhor é o meu companheiro. O Senhor é o meu socorro presente, tirado das Escrituras. Então, 7 frases temos no Salmo número 1, versículo 1, e temos Cristo como nosso pastor, e é o suficiente para quê? Para que sirvamos a Ele dentro da garantia. Ele é a nossa estadia. Você sabe quando a pessoa aceita Cristo de coração, Satanás que estava ao redor, ele passa a habitar onde? Em redor. Abra sua Bíblia, vamos ser dinâmicos. Vamos falar no horário. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. E aleluia. Então a nossa felicidade é termos o Senhor já nos deu. Salvação, ela vem acompanhada com toda a sorte de bênção. Todas as sortes de bênção vem a salvação, ela vem acompanhada com toda a sorte de bênção que você precisa, traz a salvação. No momento certo, é somente a pessoa ficar livre Deus aplica. Eu conheço um versículo na Bíblia, não sei se os irmãos conhecem. Segundo Pedro, que a Bíblia diz que só no versículo só, Deus nos dará 11.000 livramentos. A pessoa está na Bíblia. É questão da gente ler, crer, crescer na esperança e ninguém mais me engana. Já leu esse versículo? Ninguém. Salmo 91, Esse versículo está no Salmo número 91, verso 7. Mas os irmãos nunca leram esse versículo. lê direto. Mas é verdade. Quando a palavra diz é verdade, Deus não brinca de salvar. É verdade. 1.000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita e não. Não é para oração, é para meditação. Está compreendendo? Não é questão de orar, é meditar, é declamar, é interpretar, é transmitir. Então, somente naquele versículo, o Senhor nos dá quantos livramentos? 11.000. Quantos? 11.000. Hã? 11.000. Somente. Agora, quando você vai ler os versículos, 3, 4 livramentos, 4 promessas, então é só você ler, crer e resultar. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz aqui a palavra de Deus. Né? 1 Pedro, vamos voltar um pouquinho. Em 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 7 e 8. Até mais, os irmãos vão em casa, vão se adaptar com a leitura da palavra, porque essa leitura da palavra, ela nos traz segurança. Diz aqui a palavra do verso 6, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no vosso tempo ele vos exalte. Versículo 7. As irmãs querem ler, pode ler. A irmã pode ler. Versículo 7 e 8. Pode ler. Porque o nosso ajuntamento é um culto, mas o culto ele é racional. Ele não é um culto emocional. Estou emocionado, não. Ele é racional. É o raciocínio e a resposta correta e o resultado correto do Espírito Santo. Dá para alguém ler? Pode ler. 7 e 8. Número 7. 7 é a piedade. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Isso. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em derredor, mas
Mais longe. Hã? Mais longe. Ninguém sabe. Calma, sai da onde? O diabo, nosso adversário, anda ao Derredor. mais perto, mais longe. Mais longe. Os que aceitaram Cristo, mais longe. Para os que aceitaram Cristo, ele está mais longe. Diz que não pega o cristão, o ritualismo pagão não pega o cristão, porque não pega porque ele agora deixou de ser maldito e é bendito, porque o pastor dele supre que nada falta. Aleluia. Não, na vida do crente não existe mais maldição. Desde que a pessoa recebeu a Cristo, agora ela passa de maldito para bendito, porque as 7 qualidades do Salmo número 23, verso 1, atua até aqui nesse momento. Então o diabo estava ao nosso redor, perto. Estão compreendendo? O diabo estava ao nosso redor, perto, no coração, na mente, no corpo. Como se aceita Cristo? Com essas qualidades de bom pastor, o sangue dele selou a promessa. Aí o diabo não atinge, você pode ver que a tentação que as pessoas sofrem mais é de fé humana e diabólica. Paulo fala disso em 10:13. Tentação humana. E porque aquele que estava ao nosso redor, ele afastou-se e ficou o nosso derredor, mais longe. Mais longe. Por quê? Porque o Senhor, meu pastor, é presente. E o inimigo não tem nada de sacrifício a não ser a presença do pastor e que ele conclui em Cristo derramando o seu sangue, porque derramou o seu sangue na cruz do Calvário e nele foi realizado todas as coisas que nos daram uma vitória completa. Glorificado em nome do Senhor. Deus continua abençoando. Compreenderam que é importante ter o Senhor como pastor? Quem está compreendendo? Aleluia! Quantas qualidades? Quantas? 7. Só no versículo primeiro. Só o primeiro. Você vai para o 2, você vai interpretar a palavra 2, o 2 vai para o 3 e vai interpretando que cada frase tem um resultado suficiente para nos manter firmes com Cristo Jesus de uma maneira toda segura, segurança máxima. Por isso que Paulo escreveu que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Exatamente. Não há condenação, porque o arrependimento ele dá direito de ser com o Espírito Santo. No momento que você arrepende e aceita Cristo, você já é selado com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, é verdade. Está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, no momento exato, o próprio autor da cruz foi selado com o Espírito Santo imediatamente. Falta alguma coisa? Não, porque mesmo que a gente classe humilde, classe simples, até classe humanamente pobre, mas espiritualmente é milionário, é bilionário, é trilionário, ele fala com alguém que jamais o homem mais poderoso dessa terra poderá falar, que é com Jesus, salvos. E é riqueza imparável. Que Deus continue abençoando. Se alguém interessado por essa interpretação do versículo 1, que até a qual os irmãos quiserem ficar, pode ficar distribuindo com os irmãos para qualquer pessoa, porque não tem acepção, sobre as 7 frases do Salmo número 23.
3. 3. Extrair o original para você não pregar heresia. Por isso, para não pregar imaginação particular, que a Bíblia diz em 1 Pedro, fala 3, 2 Pedro, pelas que distorcem as Escrituras, distorcem para a sua própria condenação. É uma realidade. Então, a palavra é isso. A palavra ela é escrita em 2 lugares. Ela é escrita no papel e em nossos corações. Eita, Deus maravilhoso! E assim cada vez nos sentimos mais seguros